Olá, tudo bem pessoal? Meu nome é Daniel Freitas, eu sou fundador aqui do Odonto Academy. Hoje nós estamos aqui com um grande amigo, o Dr. Fabrício Valarelli, né, que é um cara que tem uma experiência muito grande ali na ortodontia, e eu convidei ele para vir aqui, primeiro participar dessa entrevista, né, e no futuro aí, quem sabe, a gente montar um curso de excelência. O Fabrício é um cara que tem, né, cursos por todo o Brasil, fez mestrado, doutorado. Ele vai contar um pouco da história dele nessa entrevista de hoje, e nós vamos bater um papo aí sobre como que está a ortodontia contemporânea, né? O que mudou de lá para cá, como é que a coisa está funcionando. Então, nessa entrevista aqui vai ter bastante discussão, vai ter bastante coisa. Nós vamos depois dividir, né, essa entrevista em alguns pedaços. Você vai ter a oportunidade de ver um material muito legal aí com o Dr. Fabrício, beleza? Vamos começar, Fabrício. Eu vou perguntar para você. Eu quero saber sobre a sua carreira profissional, né? Sobre ortodontia, né? Vamos começar lá no comecinho, cara. Por que você decidiu ser ortodontista, né? Como que foi naquela época ali que você estava terminando o colegial, quando você quis fazer odonto, você já pensava em orto? Como é que era essa situação? Conta pra gente aí. Bom, então, obrigado. Gostaria de agradecer, Daniel, por poder somar aqui com a Odonto Academy. E vamos ver, né, esse material que a gente está formando aí, esse curso de excelência que a gente está fazendo. Estamos com um projeto bastante interessante. Bom, deixa eu contar então um pouquinho como que foi a minha carreira, né? Quando eu estava no colegial, eu pensava sempre em ser engenheiro, porque meu pai é engenheiro e na família eu tenho um tio que é dentista, mas não pensava em fazer odontologia, pensava em fazer engenharia. Então eu estudei para passar em engenharia. Entretanto, quando eu fui finalizando o colegial, eu percebi que eu tinha uma universidade de odontologia na frente da minha casa. E a minha mãe, desde que eu era criancinha, ela ficava matutando aqui no meu ouvido, falando assim: nossa, como seria bom se você fizesse faculdade aqui na frente. Você poderia ir a pé para a faculdade, né? E isso foi ficando na minha cabeça. Aí, quando eu fui fazer o vestibular, né, era um vestibular diferente do que é hoje, mas eu prestei o vestibular e eu acabei passando na engenharia e na odontologia. E acabei frequentando uma semana na engenharia para ver como é que era ali os trabalhos na engenharia, e depois frequentei uma semana na odontologia, que para mim foi um ambiente muito mais melhor. Assim. Mas por quê? Tinha mais menina no odonto? Ou... Na verdade, o Qual que ambiente foi da a percepção? engenharia, Só tinha homem na engenharia? era pesado, né? Era um ambiente pesado. E na odontologia o ambiente era mais light, as pessoas eram mais agradáveis. E eu acabei ficando pela odontologia. Não voltei mais para a engenharia. E fiz o curso de graduação ali na frente de casa. Tanto que o pessoal, meus amigos do alojamento, falavam que a minha casa era mais próxima do que o alojamento mesmo O da Fabrício, FOB. ele fez faculdade aqui na USP de Bauru, né? E eu lembro, a sua irmã, a Liciane, ela estudou comigo. Eu lembro que teve uma época que eu fui apaixonado por ela, assim, de criança. Eu não sei se você lembra disso daí, mas eu lembro de eu ir na tua casa lá, levar bilhetinho e tal, mas ela não deu bola nenhuma. Eu já sou feio agora, naquela época eu era mais estragado ainda, entendeu? Mas enfim, é bem pertinho ali da USP. E deixa eu te perguntar, Fabrício, cara, naquela época ali, quando você entrou na odontologia, você já pensava em fazer orto? Como é que você enxergava as especialidades da odontologia de uma maneira geral? Na verdade, quando eu entrei na graduação, eu não sabia ainda qual ia ser a especialidade que eu ia acabar seguindo, né? Eu gostava muito de cirurgia, era uma parte interessante, né? Porque eu acho que é a parte que você coloca a mão e acaba fazendo ali um processo mais interessante. Mas Fala comigo de cirurgia, bicho. Eu sou tarado por cirurgia, né? O negócio é aquela tensão, né, cara? Eu acho que a cirurgia ela tem essa pegada da adrenalina, né? Mas mesmo assim você também foi para orto, né? Sim, você foi para sim. orto e depois fez cirurgia. Para tratar deformidade, cara, na minha percepção, tem que ter. Eu falo assim, a deformidade dento-facial. O cara tem que saber ortodontia, tem que saber cirurgia, senão se perde. Mas é isso aí. Aí o que aconteceu? Conforme eu fui passando ali os anos dentro da faculdade, né? Era 4 anos, ainda até hoje 4 anos de graduação. E no último ano a gente entrou em ortodontia. Entramos em ortodontia no último ano. Apesar da faculdade não desenvolver tratamentos em pacientes, tratamentos corretivos em pacientes e só tratamentos preventivos, eu gostei muito dessa parte de ortodontia.
Inclusive, eu tenho um tio que ele é ortodontista e ele acabou me incentivando bastante nesse momento para fazer a parte de ortodontia. Como eu gostei bastante dessa parte, eu acabei focando na ortodontia. Entretanto, quando eu me formei, eu comecei a trabalhar de clínico geral, né? Na época, minha família não tinha grandes possibilidades de me pagar cursos de ortodontia, então eu acabei trabalhando um pouco para juntar um dinheirinho e aí fui fazer curso de ortodontia na SPO. Era diferente do que é hoje, né? Antigamente a gente fazia há 20 anos isso, a gente fazia um curso de preventiva, um curso de cefalometria e um curso de taipodonte, que eram pré-requisitos para você entrar num curso de aperfeiçoamento, que, por seu modo, era pré-requisito para você entrar na especialização. Hoje, as pessoas se formam, elas já adentram a especialização diretamente, então mudou bastante a forma do ensino da especialidade hoje em dia. Mais tarde a gente pode até desenvolver esse assunto. Sim, sim, e na verdade eu acho que até esse pensamento de um curso de excelência ele vem muito para complementar, né? Se a gente pegar essa galera das antigas, né? O cara fazia primeiro um taipodonte, cefalometria, para depois entrar num aperfeiçoamento para prestar uma prova de especialização. E era difícil passar em especialização 3 ou 4 anos antes da especialização de bagagem, né? E às vezes esses 3 anos, meu pai é professor de ortodontia também, Marcos Freitas, um cara fera, e ele fala assim, que o cara virar ortodontista são 5 anos na labuta ali, é muito difícil antes disso. Né? E acho que o objetivo de cursos, né, principalmente cursos de excelência que vão falar, né, sobre temas de ortodontia contemporânea, né, do entende atual, né, são cursos que realmente podem, né, fazer com que o aluno chegue mais rápido aí nesse nível de excelência na ortodontia, visto que é uma especialidade complexa, né, tem muitas variáveis, são muitas ferramentas e dominar todas elas, absorver, né, todo esse conteúdo leva um certo tempo. E conta pra gente, Fabrício, depois que você se formou, né? Você fez mestrado, fez doutorado. Sim, depois que eu me formei, conta um pouco da sua carreira de aprendizado. Depois que eu me formei, eu fui fazer curso na SPO em São Paulo, de ortodontia, me apaixonei pela ortodontia. Conto para os meus alunos até hoje que o primeiro livro sempre que eu dou na especialização é o livro do Bellini, que é um livro bem básico para quem está começando a ortodontia. E eu sempre faço isso e peço para os alunos lerem um livro do Bellini. Tanto que quando eu fui fazer o curso na SPO, os professores também me pediram para ler o livro do Bellini. E eu lembro que eu li o livro do Bellini em um dia. Eu li inteiro o livro, lógico, com uma leitura bem dinâmica, né? Mas eu li o livro do Bellini em um dia. Numa madrugada inteira eu li o livro do Bellini e me apaixonei pela ortodontia. Aí, voltando para Bauru, fui fazer curso de aperfeiçoamento. E depois ia passar na especialização, queria fazer a especialização, mas por causa do custo elevado da especialização naquele momento, naquele tempo, Daniel, em 1999, o curso de especialização ele custava mais caro do que custa hoje. Tá? Então, eu não tinha grandes possibilidades naquele momento e acabei conversando ali com os professores para fazer o curso de mestrado. Porque o curso de mestrado me renderia uma bolsa e eu não teria que pagar nada. Então foi por esse caminho. Acabei fazendo mestrado, não era a minha intenção, porque eu tinha vergonha de me expor, tinha vergonha de falar em público. Então eu lembro que até na graduação sempre foi assim, a gente fazia trabalhos em grupo. Então vamos apresentar o trabalho naquele congresso, naquela jornada? Vamos. Eu fazia o trabalho todo e a pessoa ia lá e apresentava, porque eu não gostava de apresentar. Né? Mas aí fazer o mestrado foi uma quebra de conceito para mim, né? De dogma para mim. E aí eu fui fazer o mestrado. Me libertei dessa parte de não falar em público e tal. Deu para perceber que você já está bem tranquilo. Ele até para mim aqui falou, cara, na câmera eu fico meio assim. Eu falei, meu, relaxa, bicho. O cara fala tudo. Começar a falar, eu não paro. Não para, é assim que é bom. Mas acabei indo para o mestrado. Então, eu acabei entrando no mestrado no final de 99 e cursei o mestrado até o final de 2001. Foi quando eu defendi a minha dissertação. Qual foi o tema da sua tese? O tema foi tratamento da mordida aberta na dentadura permanente dos casos sem extração. Foi aí que saiu depois uma linha de pesquisa do professor Guilherme Jansen.
e que culminou no final de 2013, né, para 2014, da gente lançar um livro, Mordida Aberta, Tratamento e Estabilidade, que foi publicado primeiro lá nos Estados Unidos e depois a Dental Press comprou os direitos aqui no Brasil e publicou aqui no Brasil também. Legal, né, cara? Essa linha de pesquisa que começou em 1999, no início do meu mestrado. São 20 anos à frente, né? Bom, depois a gente pode falar mais disso também, mas nessa parte que eu finalizei o mestrado, eu tive um probleminha. Por quê? Eu já queria engatar o doutorado, mas não abri o curso de doutorado na Universidade aqui de São Paulo, não abri o curso de doutorado. Então eu tive um hiato até no meio de 2003, sem fazer curso ou sem fazer nada. Então eu tive que ir para o consultório. Foi nessa época que eu fui para o consultório. Só para fazer uma pausazinha, FOB é a Faculdade de Odontologia de Bauru, né? É uma das faculdades da USP, né? Então é uma faculdade de odontologia. Às vezes a galera que está acompanhando aí nas mídias pode não saber, mas tudo isso aí rolou aqui na cidade de Bauru, né? Uma grande capital, na verdade, da odontologia. Vamos lá, aí você não fez doutorado direto, como é que foi? Porque não abriu o curso, né? Então ficou um hiato grande. E aí eu fui para o consultório. Então eu fui para o consultório, na época eu trabalhava em vários consultórios, era bem caixeiro viajante, colocava material no porta-mala. Na verdade, meu material ficava no porta-mala, né? E eu ia visitar cidades. Trabalhava em pelo menos uns 20 consultórios. Reginópolis, Torrinha, Barra Bonita, Garça e várias cidades, Agudos e outros consultórios aqui de Bauru mesmo, né? E aí eu vi que acabava funcionando esse estilo de tratamento, porque as pessoas precisavam e já vinha confluindo, já vinha direcionando para esse lado. As pessoas do consultório, os dentistas, não gostariam mais de enviar o paciente para outro consultório, e sim que você fosse tratar lá no consultório deles. Porque eles já estavam percebendo que se eles indicassem para outro dentista, talvez esse paciente não voltasse mais, porque no meio do caminho aí o paciente acaba se perdendo, né? Então... E essa eu acho que é uma dica muito legal aí para a galera que está começando na horta, né? Às vezes eu vejo a galera montando consultório, querendo ali, reclamando que não tem paciente. Às vezes no começo da carreira, trabalhar em outras clínicas, buscar parcerias, né? Uma das coisas que podem ajudar muito a criar relacionamento e a engatar. Acho que foi muito importante para você na carreira sem contar a experiência clínica que você deve ter feito. Né? Você tem ideia de quantos pacientes você tratou nesse processo aí? Já tem bastante. A gente tem um arquivo porque, conforme eu fui atendendo, eu contratei uma profissional que fazia fotografias, então a gente sempre ia, uma outra ortodontista que trabalhava comigo, uma auxiliar e uma fotógrafa, ia para fazer a rota aí das cidades. E eu creio que eu tenho pelo menos ali uns 6 ou 7 mil pacientes já tratados, fotografados. Você imagina o material que esse homem não tem, bicho. 6, 7 mil pacientes tratados, tudo documentado. É uma experiência bacana. E quando que você fez o doutorado? Daniel, é desse material que saem muitas pesquisas lá no mestrado de Maringá. Né? O mestrado da Uningá aqui. Inclusive a gente tem a Karina como coordenadora. Karina Maria Salvatore de Freitas, que é minha irmã do Dr. Daniel. É a irmã inteligente da turma, né? É a que estudou. Isso. E tá eu, o Rodrigo Cansado e a Karina lá em Maringá desde 2007, né? E nós já formamos lá em Maringá, pelo menos a gente está, acho que na 12ª turma, se eu não me engano, ou seja, cada turma pelo menos com 10 alunos, a gente já tem formado aí pelo menos uns 120 mestres por Maringá, e desses 120 mestres teve que ter 120 pesquisas. Mas o mestrado, ele veio o mestrado lá na Universidade de Maringá, na Uningá, ele começou em 2007, sim. Mas foi depois do doutorado. Depois do doutorado. O doutorado você entrou em que ano? Nesse ato, entre o mestrado e o doutorado, eu acabei abrindo cursos para fora de Bauru. Eu abri curso em Porto Velho, a gente abriu um curso em Erechim, abriu um curso em Joinville, e esses cursos ainda estão rodando, né? Mesmo que eu não vá mais no curso, esses cursos ainda existem. E foi daí que eu peguei o gosto por dar aula. Eu já tinha feito o mestrado, abri cursos meus para ensinar, e eu abri esses cursos justamente porque naquela época... Você começou a ensinar quando? Foi em 2001, quando eu finalizei o mestrado. 2001. Finalizei o mestrado, aí eu abri curso em Porto Velho, foi o nosso primeiro curso. E por que eu abri o curso? Basicamente porque eu percebi que fazendo o mestrado e lendo principalmente
os artigos científicos e tendo esse embasamento científico, eu conseguia enxergar um pouquinho diferente a ortodontia. Então eu achava que isso precisava ser passado também adiante, porque muita gente falava algumas coisas para mim, eu falava assim, não, olha, isso daqui já está provado, isso a gente já tem um embasamento científico muito bom a respeito desse assunto, que você está aí um pouquinho perdido. Então veja, funciona desse jeito, e eu me peguei explicando as coisas para as pessoas, para outros dentistas, para outros ortodontistas. Então eu resolvi montar o curso de especialização. E foi assim que depois desse ato de uns 2 anos, eu fui fazer o doutorado, e quando eu finalizei o doutorado, que foi em 2006, comecinho de 2006, aí eu procurei uma universidade para engajar e montar o curso de mestrado. Aí apareceu a Karina, ela já estava com tudo isso montado, então ela me convidou para fazer parte da equipe, e assim a gente está até hoje, né? Em 2012 a gente foi fazer o pós-doutorado no Canadá, em Toronto. Então ficamos lá um tempinho, fizemos o pós-doutorado e voltamos com mais embasamento ainda para a gente conseguir formatar os principais modelos de tratamento para os pacientes ortodônticos. E isso acabou favorecendo bastante os nossos cursos e a nossa especialidade. Legal, já vou até te fazer um convite aí para você depois entrar nesses temas aí, né, da tese de mestrado, tese de doutorado, do pós-doutorado, você falar um pouco mais aí para essa galera que está acompanhando a gente, né, disponibilizar esse material e contar para essa galera o que você escreveu, como é que foi as conclusões, né. Acho que deu para perceber que o Fabrício é um cara que tem uma experiência clínica gigantesca, né, tem também uma experiência docente e também uma experiência acadêmica, né, de escrever e publicar. Então, assim, eu acho que é isso que o mercado precisa. A gente precisa, né, de conhecimento de pessoas que realmente ali, cara, sabe, entram no campo de batalha e vai lá e, sabe, trata paciente, ensina a gente, escreve, publica, né? Então, porra, muito bacana conhecer um pouco melhor. Dos cursos de pós-graduação, cara, você tem curso em Porto Velho. Sim, Porto Velho. Joinville, que hoje é mais o meu irmão, o Danilo Valarelli, que está tocando, né? A equipe vai formando também, a galera. Sim, a gente tem uma equipe forte grande, que trabalha junto. Tem os cursos aqui em Bauru, no IOPG. Lá tem especialização de orto, tem também de outras áreas também, os cursos presenciais. Implante, endo, prótese. Endo é a galera lá, o Digão, o Sal, a turma da USP ali, a turma muito boa. Legal. Aonde mais tem? A gente basicamente são esses cursos, né? Hoje em dia e o mestrado lá em Maringá. Lá em Maringá. Hoje você trabalha ainda no consultório ou não, Fabrício? Sim. Hoje eu ainda trabalho no consultório, mas na verdade eu tenho uma equipe, né? Essa equipe é que atende a maior parte dos pacientes. Eu atendo alguns pacientes que acabam me procurando, né? E eu faço esse atendimento. Na verdade, hoje eu estou atendendo basicamente 3 dias por mês. É mais difícil porque a quantidade de clientes acaba sendo menor e eu também não tenho esse tempo para ficar no consultório. Então, como eu formei uma equipe muito boa, com a doutora Cláudia, a doutora Maria Fernanda, a doutora Isabela, e tem vários ali que atendem junto comigo no consultório, eu deixo basicamente com eles, para eles fazerem esse atendimento, e depois a gente acaba fazendo o planejamento, a evolução dos tratamentos, porque tem a fotógrafa que vai me mostrando passo a passo dos casos. Todos os meses a gente acaba fotografando os casos, e com isso a gente pode organizar a evolução do tratamento, né? Eu penso, Daniel, que na minha vida inteira eu acabei pautando uma odontologia baseada em evidência, porque assim como eu vi diversos professores meus falando e abordando, o conceito clínico, como você tem que fazer a sua prática clínica, ela deve ser baseada em evidência científica, porque aí você tem muito menos chance de errar, né? E com isso a gente consegue dar muitos bons tratamentos para os nossos pacientes e consegue finalizar corretamente os casos, porque hoje o mais difícil que eu tenho visto na clínica ortodôntica é você realmente reabilitar a oclusão do paciente. Muitas vezes eu vejo casos com os dentes alinhados, mas ainda existe... Começar a ortodontia é muito fácil, né? Terminar é muito mais complexo.
E eu tô vendo que você está com um aparelhinho aí, um Invisalign, que você está aí. Dando uma recalcitrada. Então já vai ficar como tema, então, para o nosso próximo bate-papo, que aí, assim, essa primeira entrevista eu queria, né, apresentar um pouco do Fabrício aí para vocês, através aí do canal da Odonto Academy, né, assim, deu para perceber que é um cara que tem uma experiência gigantesca, né, em ortodontia, né, tanto na clínica, como na docência, como também nessa parte científica de artigos, né, e de publicações, e um cara que tem muito aí a somar e a compartilhar. E se você quiser acompanhar, né, todo esse material que vai ser produzido até de maneira gratuita durante aí esses meses, então se inscreve aqui no nosso canal, acompanha aqui, chama a gente também, vai ter algum link aí para você entrar numa lista de transmissão ou mesmo num grupo do WhatsApp, né, e receber esse material aí diretamente aí no seu celular ou diretamente no e-mail, que vai ter muita coisa boa. A gente vai conversar sobre vários temas, como aparelho autoligável, como os alinhadores, né? O próprio Fabrício está aqui, você vai comentar o seu caso aí, quando que você acha que dá para usar ou não. A gente teve muita coisa nova, né, cara? De 15 anos para cá, o que você acha que tem mais de novidade aí na ortodontia, assim, se você pudesse falar para a gente, né? O que seria legal aí? Basicamente, de 15 anos para cá, a ortodontia mudou completamente, tá? Mudou, em primeiro lugar, no método diagnóstico. A gente usa muito mais tomografia para fazer diagnóstico. E isso acabou gerando um diagnóstico muito mais preciso. Então, antigamente, a gente tinha algumas situações, como um canino impactado, por exemplo, que a gente fazia meio no susto o tracionamento. E algumas situações a gente não conseguia tracionar. E muitas vezes não sabia exatamente o porquê. Hoje, com a tomografia, nós conseguimos maior precisão nas imagens, e isso favorece muito o diagnóstico e principalmente o prognóstico do tratamento que você está fazendo, né? Um canino não tem que ser sempre tracionado. Existem más oclusões que pedem a extração de algum dente. E se o canino é o que está impactado com dilaceração radicular ou com uma anquilose, é ele que vai ser extraído, né? Então, a ortodontia mudou muito. Em primeiro lugar, por causa... Diagnóstico, ferramentas de diagnóstico que a gente tem a mais. Exatamente. Segundo lugar, por causa da ancoragem. Ancoragem. Antigamente, Daniel, a ortodontia convencional, ela pecava muito por causa da dificuldade de ancoragem. Hoje em dia, nós temos uma facilidade muito grande em ancoragem. É lógico que não é simples, não é fácil, você precisa conhecer, você precisa aprender a técnica, aprender os métodos. Mas hoje em dia nós temos mini implante, que é um método extremamente simplificado de você fazer ancoragem. Nós temos mini placas, nós temos até os implantes, né, que podem ser utilizados como pilares de ancoragem. Às vezes as pessoas me perguntam, qual é o melhor momento de reabilitar com implante entre o tratamento ortodôntico. Eu falo que não é nem antes nem depois, às vezes é durante, né, que você consegue aproveitar o implante como ancoragem. Só que tem que ter uma visão da ortodontia, não dá para colocar o implante no lugar errado. Sim. Ancoragem, então, revolucionou. Mais um tema aí para a gente conversar. E mudou também muito essa parte de material ortodôntico. O desenvolvimento dos materiais e das técnicas, das prescrições e dos próprios brackets foi muito grande. Antigamente, o que a gente tinha era o bracket de aço, né? E com aquele modelo edgewise ou até um bracket pré-ajustado, né? Straight wire. Mas hoje em dia mudou, porque hoje em dia você vê, a gente faz tratamento com alinhador. Hoje em dia nós fazemos tratamento com aparelhos autoligáveis. Hoje em dia nós fazemos tratamento com aparelho lingual. Ou seja, houve um desenvolvimento muito grande nessas prescrições, nesses brackets, e que para alguns pacientes isso é altamente recomendado. Principalmente porque o paciente ele tem uma vida que merece esconder o uso do aparelho, e ele quer esconder o uso do aparelho, mas ao mesmo tempo ele quer corrigir más oclusões e fazer alinhamentos dentários. Então, esses três... O aparato ortodôntico, né? Aumentaram as ferramentas. A questão é a gente saber exatamente quando indicar, né? Porque a gente também vê muitas situações ali, aparelho autoligado, alinhadores, e às vezes a galera passando um pouco dos limites, né? Do que é possível. Tem MARP também, né? Tem bastante coisa ali, bastante coisa nova aí, né? É sempre pé no chão. Entendeu? Sempre baseado em evidência científica. E é lógico, algumas ferramentas mais novas você deve testar. E não pense que você está testando. Existem muitos pesquisadores, muitos ortodontistas que estão trabalhando, fazendo pesquisa em relação a essas ferramentas novas.
Então, o que a gente tem que ver são os resultados que estão saindo na literatura para favorecer o seu tratamento no consultório odontológico, né? Para favorecer o prognóstico dos seus tratamentos, o resultado final do seu tratamento. Então, veja, eu sou bastante conservador e tenho bastante o pé no chão. Sempre quando surge uma possibilidade nova, é lógico que eu vou testar. Eu gosto de testar, mas eu estou sempre embasado na literatura, nunca radical. O aparelho autoligável, você não precisa nunca mais extrair dentes com o aparelho autoligável. O aparelho autoligável ele promove uma expansão imensa da maxila. Olha, nós já fizemos muitos trabalhos lá na Faculdade de Maringá, na Uningá, a respeito desses temas. E os resultados, eles não são assim milagrosos, tá? Não existe milagre, certo? Então, eu prefiro sempre ter mais o pé no chão e fazer o que já está ratificado na literatura. Isso funciona, porque já vem de muito tempo sendo estudado. O que está estudado e já gerou um resultado, aquilo ali funciona, né? Aquilo ali não tem como negar. Aquilo é fato, é pesquisa. Você não consegue negar. Não precisa inventar a roda, vai lá, vê como é que funciona e aplica o que já está dando certo. Exato, né? Mas eu também gosto muito de inovar. Tá? A inovação é muito importante, mas desde que realizada com base científica. Muito legal. Cara, acho que deu para ver a oportunidade que a gente vai ter aqui, né? A partir de hoje a gente vai começar a produzir esse material, então nós vamos discutir aí com um cara que tem essa baita experiência, né? Nós vamos discutir temas como alinhadores, como os aparatos ortodônticos, como métodos de diagnóstico, vamos falar também de tratamento em pacientes jovens, em crianças, enfim, nós vamos discutir um monte de coisa, principalmente dessa ortodontia contemporânea, do que tem de novo, sobre a ótica aí de um cara que tem uma experiência de mais de 6 mil pacientes, já formou mais de 120 mestres, né? Então pesquisou muito em ortodontia e que também tem uma experiência gigantesca na docência, né? Em cursos de pós-graduação. Né? Então, se você quer realmente receber esse material, acompanhar aí com a gente, né, esse conteúdo que o Dr. Fabrício vai nos brindar, né? Então entra em algum link aí, entra no nosso grupo no WhatsApp, ou mesmo na lista de transmissão, faz o cadastro aqui no e-mail, que vai estar em algum lugar dessa publicação, né, que você vai receber esse material aí diretamente no WhatsApp ou via e-mail. Beleza? Fabrício, muito obrigado aí por esse primeiro bate-papo, né? Eu tenho certeza que a galera adorou, né, te conhecer um pouco melhor, né? Eu confesso também que foi muito bom esse bate-papo. E vamos para a próxima, né? Agora nas próximas eu vou te apertar um pouco mais, nós vamos entrar um pouco mais a fundo, que aí nós vamos no conteúdo mesmo, vamos mostrar um pouco para essa galera aí o que tem de bom na ortodontia, vamos mostrar um pouco do seu ponto de vista dentro dessas áreas da ortodontia contemporânea, beleza? Com certeza. Até lá.